Amados irmãos e irmãs, queridos ouvintes, internautas, nesta última madrugada da fé, depois de ouvir atentamente o nosso querido arcebispo, Dom José Carlos, o nosso amado Padre Wagner Eduardo Dias, e a beleza deste ministério de música nos levando a rezar melhor. E através da Rádio Educadora, com o compromisso e a preocupação de levar a palavra de Deus para tantos ouvintes e internautas. Com essa equipe maravilhosa comandada pela nossa diretora Mônica, a Rádio Educadora de Montes Claros, que é a sintonia da felicidade, a todos nesta última madrugada da fé, só queremos dizer muito obrigado, nossa eterna gratidão por você ter estado nestas sextas-feiras conosco. Queremos encerrar essa madrugada da fé com uma pergunta que fizeram a Jesus. E nós ouvimos muitas vezes aqui: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu com muita clareza, com a clareza de quem sabia o que estava falando. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os fariseus haviam esquecido que o essencial, o mais importante, é o amor. É o amor. Por isso a madrugada da fé termina hoje dizendo para você, família, para você, meu irmão e minha irmã, não esqueça nunca do mais importante. Apesar de estarem tão preocupados em cobrar o cumprimento das leis da nação, os fariseus esqueciam de demonstrar amor e compaixão. Amor e compaixão, que são os fundamentos de toda a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, todos nós corremos o risco de esquecer o principal, de esquecer o essencial na nossa vida, por causa da rotina e das tarefas diárias, da correria do dia a dia. Podemos nos tornar cobradores que o tempo inteiro tem alguma falha a notar e consertar.
corremos o risco de só perceber as falhas e imperfeições dos outros e não notar o que eles têm de bom ou têm feito de bom. Será que você tem agido assim com a sua família? Qual foi a última vez que você disse uma palavra de estímulo, de encorajamento ao seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais? Lembre-se de que o mais importante é demonstrar amor e compaixão. E isso pode ser feito até nos momentos em que você precisa tomar atitudes para organizar a vida da sua família, a vida doméstica. Por isso, Pai querido, desejo cultivar com cuidado e amor a grande bênção que me deste, que foi a minha família. Agradeço pela família que tenho e peço ao Senhor a graça de demonstrar a eles amor e compaixão. Mesmo nas horas em que preciso expor meus sentimentos, meus pensamentos a respeito daquilo que precisa ser mudado. Não quero me tornar um simples fiscal, reclamando eternamente das coisas que não acontecem a contento. Mas desejo ter palavras de incentivo e encorajamento para que todos sintam amados e aceitos ao meu lado. Pai querido, perdoa-me se tenho oprimido meus familiares com palavras amargas e recriminatórias. Desejo ser uma bênção para minha família no dia de hoje e sempre, ajudando-os a experimentar o verdadeiro amor do Senhor. Agradeço por minha família, Senhor. A família que me deste, não poderia ser outra. Agradeço porque não seja tudo aquilo que eu gostaria que ela fosse, mas ela é um presente de Deus. Um presente que Deus me deu. Quero aprender a amar minha família hoje, do jeito que ela é, que ela está. Peço perdão se tenho reclamado demais dos meus familiares, se tenho percebido suas qualidades e as bênçãos que o Senhor, se não tenho percebido as qualidades deles e as bênçãos que o Senhor me oferece por meio deles. Peço perdão por dizer a eles tantas palavras duras e tão poucas palavras de incentivo
e de carinho. Tudo isso, Senhor, eu aprendi na madrugada da fé. E vou guardar nas profundezas do meu coração para sempre. E já com saudade de Jesus sacramentado na minha casa, toda sexta-feira na madrugada, quero dizer para Ele, hoje e sempre, desejo ser luz na minha família, para a minha família, mesmo que não seja compreendida por ela. Dá-me o teu Espírito Santo, Senhor, para perdoar e interceder por aqueles que colocastes na minha vida. Ajuda-me, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, que está aí agora na sua casa, no seu trabalho. Diante dessa palavra, e aqui o Senhor nos convida, a experiência da conversão, e a experiência da conversão nos leva sempre a uma mudança de atitude, pois a palavra conversão significa uma mudança radical de direção e de mentalidade. O Senhor me tocava muito quando, nessa palavra, chamava a necessidade de refazer os laços. Refazer os laços de dentro da nossa casa. Quando nós vamos refletir a partir da palavra, o Senhor Jesus nos traz uma figura que tem a intenção de antagonizar a ação de Deus no mundo, de ser contrária à ação de Deus. E essa figura é chamada de diabo. E quando nós vamos olhar para o grego original, essa palavra diabolos, significa aquele que divide, aquele que se entrepõe, aquele que se coloca na brecha. E refletindo sobre isso, nós percebemos que todo lugar que está dividido, repartido, separado, no meio deles está ali o diabo, aquele que divide, aquele que se coloca na brecha. E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, se o diabo tem estado no meio das vossas relações, principalmente as vossas relações de família. Quando o Frei ia falando, meu coração aqui ardia assim, de forma pessoal, porque eu me recordava de um testemunho pessoal onde eu me sentia acusado, e meu coração doía, porque muitas vezes no meio da nossa família nós queremos levar a nossa família para Deus, mas diante da dificuldade, diante de certas realidades, às vezes a gente se machuca por perceber que não é assim tão fácil. E a nossa insistência, que muitas vezes carece de amor, ela mais divide
ela mais afasta do que atrai. Há mais graça de Deus num marido ou numa esposa que se silencia e ora e jejuma e se sacrifica pela conversão de sua família, do que aquele marido ou esposa que insistem muitas vezes em incomodar, em falar, em criticar. Porque muitas vezes essas palavras acabam soando como coisas que afastam, que criam sentimentos negativos, sentimentos de afastamento, de rejeição, até mesmo de Jesus Cristo. Quantas pessoas aqui, eu lembro de uma pregação que eu via do Moisés Rocha, onde nessa pregação ele foi chamado a uma casa, né? E nessa casa ele falou assim, a pessoa que o convidou falou assim: você poderia ir lá na nossa casa visitar, rezar pela minha filha, porque ela não quer saber de ir na igreja. E aí ele falou: sim, vou lá rezar, conversar com ela, vou ver o que está acontecendo. Quando ele chega lá, ele vai conversar com ela dentro do quarto, ela aceita recebê-lo. E eles conversando, ele questiona, né, com todo carinho, com toda a caridade do mundo: por que você não quer ir na igreja? Por que você não quer saber de Deus? E a resposta, ela choca muito. Porque ela não só choca porque demonstra a nossa hipocrisia, a nossa falta de conversão, mas ela choca porque ela é muito comum. Ela choca porque ela acontece demais. E a palavra daquela jovem, daquela filha é: por que eu deveria ir na igreja? A minha mãe vai na igreja todos os dias. Ela vive na igreja. Mas quando chega aqui em casa, ela briga com todos nós. Não aceita os seus erros. Não pede perdão. Não se humilha. Não tem humildade. Não tem caridade. E aí aquela filha fazia aquele questionamento: para que ser de Deus, se for para ser assim? Diante daquele questionamento, o pregador, ele não tinha o que dizer, porque não tem o que dizer. É a verdade. Para que ser de Deus, se o nosso coração não se diferenciar daqueles que não o são? Se não houver em nós uma separação, e é isso que significa ser santo, é ser separado. Se a nossa vida, ela não possui essa diferenciação, e aqui nós voltamos para a família. Quantos nós não afastamos até mesmo de Jesus pela nossa falta de amor, pela nossa falta, muitas vezes até de humildade em pedir um perdão? E quantas famílias, meus irmãos, inclusive de cristãos, separados por falta de conversão e, portanto, por falta de perdão. Neste momento agora, eu queria convidar você que, contemplando agora a tua família, traga ao teu coração as relações que precisam ser restauradas. Relações que você permitiu que o diabo, divisor, aquele que separa, tenha se colocado no meio de vocês. Você, e eu sinto muito isso no meu coração, você que já há muito tempo não tem mais diálogo com teus irmãos, que já se separou da unidade com os teus irmãos, irmãos que se odeiam, esposas e maridos que já perderam a unidade familiar no casamento por causa da falta de perdão. Porque diante de tantas realidades, e como é fácil ferir as pessoas que amamos, praticamente nós as ferimos todos os dias. Mas nem sempre errar com o outro é o problema. O problema é que diante do erro carece a nossa resposta rápida ao perdão. Como dizia
um sacerdote que eu escutei recentemente, ele dizia uma coisa poderosa: o cristão precisa ser muito rápido em perdoar, rápido em pedir perdão, rápido em humilhar-se, para ser motivo de reconciliação. Eu me recordo que, acho que foi na minha primeira madrugada da fé, ou foi na segunda, eu contei um testemunho pessoal onde eu disse que antes da minha experiência de conversão, embora vivendo a vida inteira na igreja, mas só tive o meu encontro pessoal com o Senhor há 10 anos atrás. Eu estava ali dividido, o diabo estava no meio da minha relação com o meu pároco, o meu pastor ali, o sacerdote da minha paróquia. E estando o demônio no meio de nós, estando o diabo no meio de nós, alimentando sentimentos que já há muito tempo ia desgastando a nossa relação e alimentando sentimentos negativos um para com o outro. Em um determinado momento nós permitimos estar no momento de desavença e discutir. Algo que é extremamente escandaloso para duas pessoas que deveriam ser um sinal de amor no meio da comunidade. Eu ali ainda não conhecia o Senhor, e embora soubesse da verdade, meu coração não estava convencido. Como diz a palavra, é o Espírito quem vos convencerá a respeito da verdade. Nós sabemos a verdade, mas o nosso coração ainda não se convenceu, ele não se converteu. Mas aquela experiência de cisão, de separação, ela foi muito importante, porque foi a partir dela que eu aceitei aquele convite para ir na Canção Nova, naquela experiência do retiro de cura e libertação. E depois de ter vivido uma experiência intensa de encontro com Deus, o Senhor ainda precisava selar aquela experiência, retirando do meu coração aquilo que travava o meu encontro com Ele de forma perfeita naquela experiência. E o que travava meu encontro perfeito com Ele era que o meu coração estava dividido. O meu coração estava quebrado, separado. O diabo estava no meio entre eu e o meu irmão amado, hoje amado, mas que naquele momento estava ali distante, separado. Então, quando eu estava ali naquela adoração do sábado à noite, uma palavra o Senhor me disse na boca do sacerdote Padre Roger, quando ele falou assim: você jovem que está brigado com o pároco da tua paróquia, o Senhor te diz: vai e perdoa, vai e lhe peça perdão. Irmão, ali eu chorava diante do Senhor, eu já fazia aquele compromisso de perdão, porque eu tinha experimentado a graça de Deus, eu não queria perdê-lo, eu não queria me afastar da comunhão com Deus por estar separado, distante do meu irmão. Então, diante de Deus ali, eu já ia fazendo o meu compromisso de perdão, e já ia falando para Jesus que o perdoava, e já ia orando pela vida dele diante de Jesus sacramentado naquele retiro. E quando eu voltei de Montes Claros, eu fui até ele e fui lhe pedir perdão. E fui vendo o Senhor realizar através dessas situações, dessa decisão de conversão verdadeira, a graça na minha vida. Aqui, quando nós estávamos partilhando depois desse encontro, os padres chegaram em mim aqui, né? Todo mundo tomando café, e falaram assim: eu tô até curioso para saber quem foi esse padre que você brigou com ele. Mas brincadeiras à parte, meu irmão, minha irmã, com quem o teu coração está dividido? Você tem permitido que o diabo, o divisor, tenha estado no meio da tua relação com que irmão? O 5º mandamento da lei de Deus vai dizer: não matar, não matarás. E Jesus vem nos levar a uma compreensão bem mais profunda do mandamento, quando nos diz que o ato definitivo não determina o pecado, mas quando o pecado é aceito no coração, ali ele já aconteceu. Então Jesus disse:
Está escrito: não matarás. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza contra o seu irmão será réu em juízo. Quando nós nos voltamos para a carta de São João, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 6, ele vai dizer: filhinhos, não vos enganeis. Aquele que odeia o seu irmão é homicida. E aqui a palavra deixa claro que o odiar o irmão faz com que então estejamos matando ele em nosso coração e, portanto, aí já pecamos. Ainda que de forma física não façamos, nós já rompemos com Deus por estarmos separados com Ele. Você que está aí na sua casa agora, o Senhor quer restaurar as suas relações de família, marido, esposa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho. Eu convido a você agora que traga aí ao teu coração aquele teu filho, aquele teu pai, aquele teu irmão, aquele teu marido, aquela tua esposa que você precisa perdoar. Precisa restaurar as suas relações. Precisa trazer de novo a unidade, a comunhão, a alegria que vem do amor. E esse amor que só é possível porque o encontramos em Jesus Cristo. Eu preciso voltar aqui para dizer, diante das palavras que foram proclamadas e anunciadas aqui, diante das belas palavras do nosso arcebispo, tem neste momento, Tiago, tantas mães chorando, com certeza absoluta, a ausência dos seus filhos, que nesta madrugada às vezes ainda nem chegou das baladas, mães dos nossos dependentes químicos. Por isso eu gostaria de pedir a vocês para que a gente consolasse um pouco o coração dessas mães que choram neste momento, cantando: acalma o seu coração, o meu coração.